nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tendo medo do seu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria eles o vosso rosto mais triste do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, aos teus servos, que 10 dias, fazendo que nos dei legumes a comer e água a beber. Então veja-se diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens, que come da porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. Amém? Só que aqui, irmãos, pode se acertar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa é uma palavra que nos traz uma reflexão sobre cada um de nós, a respeito daquilo que nós estamos comendo. Haja visto que nos nossos dias em que nós estamos vivendo, muitos são as porções que nos é oferecido. Daniel, um homem que temia a Deus, juntamente com os seus amigos, aqui eles já estavam cativos na Babilônia, aonde eles tinham um propósito no coração deles, foi cantado aqui no louvor, que mesmo temendo, a sua vida, eles não abriram mão do propósito que eles tinham com Deus. E eu quero trazer para a igreja nesta noite a respeito de comida, alimento. Se nós formos refletir hoje, por exemplo, domingo, é um dia onde a gente come um pouco mais, vamos dizer assim. Nós vamos fazer uma reflexão de quais esses alimentos são nutritivos para a nossa vida. O que nós comemos hoje, a maioria é nutritivo? Na maioria sim. Mas eu acredito que muitos comeram coisas que não acrescentam ao nosso organismo algo a qual vem trazer um benefício. Aqui Daniel, ele estava propondo ao chefe dos eunucos justamente não se contaminar da comida do rei, porque ele sabia que aquela comida era oferecida a outros deuses, era oferenda a outros deuses. Eu quero trazer para o nosso lado espiritual, daquilo que nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso espírito. Muitos são as porções, os manjares que nos são oferecidos, e quando não são oferecidos, nós buscamos isso. É como se fosse um fast food. Nós ligamos e logo vem. Assim nós fazemos com os aplicativos de alimentos. Na sua maioria não tem nenhum valor nutritivo, mas é saboroso. E aqui nós vemos uma atenção especial com aquilo que adentrava, não dentro do estômago dele, mas espiritualmente. Se nós formos olhar a carta de Paulo, alguma carta de Paulo, nós vamos ver que Paulo, acho que 10, 20 alguma coisa, 10, 23, se eu não me engano, primeira carta aos Coríntios 10, 23, Paulo ele vai falar que quer nós comemos ou bebemos, mas que façamos para a glória de Deus. Ou seja, aí ele estava falando do alimento a qual muitas vezes são oferecidos a outros deuses como oferenda, mas que quando nós chegássemos à casa de uma pessoa que nos convidou
ele nos instrui a não perguntar como foi feito aquele alimento, ou se foi oferecido ou não. A palavra diz que tudo que nós tocarmos na nossa mão, santificado está, em nome de Jesus. Então Paulo aqui está nos advertindo a respeito daquilo que nós não sabemos. Se a carne é sufocada, porque os judeus eles não comiam carne sufocada, mas uma vez convidado para estar na casa de um judeu, não perguntasse como foi, vamos dizer assim, morto aquele animal, se sufocado ou não, mas para que não haja constrangimento do que nos convidou. Porque se nós fazemos algo confiando em Deus, que tudo que nós colocamos nas nossas mãos santificado está, assim será. Mas se nós colocar dúvida no nosso coração a respeito daquilo que nós muitas vezes pensamos, que acreditamos, mas logo vem a dúvida, certamente ali não há o poder de Deus. Então nós vemos aqui Daniel justamente fazendo isso. Ele sabia que aquelas comidas, aqueles manjares eram oferecidos aos deuses estranhos, os deuses a qual Israel combatia veemente, o povo de Deus combatia veemente. Então aqui ele fala de se conter de certos alimentos, e fez uma prova com o chefe dos eunucos, e a palavra vai dizer que esse foi um dos primeiros jejuns, vamos dizer assim, intermitente, ou sei lá, parcial, em que eles comeram só legumes, e o resultado foi tão bom que eles continuaram mais 21 dias. Quando o eunuco se volta e encontra ali Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele vê que a feição daqueles 4 jovens era diferente daqueles que comeram do manjar do rei. Imagino eu que o manjar do rei não seria algo tão ruim ou tão desproporcional quanto um legumes, que é nutritivo. Mas será que esses legumes também não eram oferecidos? Daniel sabia que não, porque eles ofereciam animais, que era o sacrifício que eles faziam aos deuses estranhos. E eu quero trazer para as nossas vidas aquilo que nós estamos alimentando nos nossos dias de hoje espiritualmente. A que palavra nós estamos buscando para alimentar a nossa alma e o nosso espírito? Muitos são os manjares, já visto a internet, já visto programas de lugares onde nós buscamos nos alimentar e nós nos saciamos quando nós buscamos. Se nós vamos no fast food, nós vamos se deleitar naquilo que nós queremos. Só vai ser limitado pela quantia financeira, mas o desejo de comer bastante. Assim também na nossa vida espiritual. Nós buscamos fontes aonde não encontra-se a nutrição, aonde Deus colocou, que a palavra real é o evangelho real de Deus, a palavra eficaz. E nós até ouvimos da palavra de Deus, mas em fontes estranhas, aonde nós nos enchemos, aonde nós conhecemos a palavra de Deus e mesmo assim estamos sendo enganados. Imagina aquele que não conhece a palavra de Deus. Nós buscamos de fontes que não provêm de Deus, mas sim do homem. Fontes essas que jogam águas, que simplesmente vai ali saciar a nossa sede, talvez, no momento. E nós vemos uma mulher também, lá em João 4, acho que 15, que teve um encontro com Jesus. Ela estava em uma fonte do homem, que foi feito pelo homem, mas ali também havia uma fonte que era Jesus. E ela se deleita naquela água, a qual ela não estava entendendo a palavra de Deus, a palavra de Jesus, quando Jesus oferece: se tu beber desta água, certamente terás sede, mas se tu beber da água que eu te der, jamais terás sede. E ela entendeu no momento. E ela pediu para ela mesma: Senhor, dai-me desta água. Mas se eu e você, nós estamos pedindo desta água, esse alimento, esse pão de cada dia, que a palavra de Deus, ela está nutrindo as nossas vidas, porque nós estamos buscando no lugar certo. Certamente nós temos um lugar, uma igreja de Cristo,
aonde nós congregamos, aonde nós somos alimentados pelo poder do Espírito Santo, mas nós buscamos fontes externas. Não que isso seja errado, mas nós precisamos atentar àquilo que nós estamos sendo alimentados. Buscar o conhecer, mas o conhecer de Deus pela sua palavra. E muitas vezes nós nos enchemos. Nós gostamos de um programa, ou talvez de um profeta de Deus que trabalha a palavra de Deus na sua minúcia. E nós vamos ali nos alimentando, e quando nós chegamos na casa do Senhor, nós estamos tão fartos, mas tão fartos, que às vezes aquela comida que nós estamos sentindo o cheiro na casa do Senhor nos faz até mal, porque nós comparamos. Imagina você se alimentar na casa de um amigo que o tempero é totalmente diferente, depois você chega na sua casa ao meio-dia, você já se alimentou na casa do seu amigo, um tempero totalmente diferente daquilo que você está acostumado, e aí sua esposa ou seu esposo chama para almoçar, não quero. Por que não quer? Porque já se saciou de outra comida, porque está cheio. Mas a comida boa é aquela que a gente faz na casa da gente. Essa a gente sabe a procedência, essa a gente sabe o que nós precisamos, que geralmente quando nós temos o nosso cônjuge, ela sabe da necessidade. Deus dá sabedoria para que haja uma comida nutritiva. Assim está vivendo o povo hoje, buscando alimentos em lugares que oferecem esse fast food, de inúmeros sabores. Se nós olharmos o quanto estão pregando a palavra de Deus, mas com sabor diferente, nós vamos ver que ali há uma determinação de algum dirigente ou de alguns que traz essa palavra com intuito pessoal, não de salvação, não de transformação. Nós temos palavras aí na internet que nos motiva, e sim, nós precisamos de motivação, mas nós temos que buscar a fonte certa. Nós estamos sendo contaminados e não sabemos muitas vezes, e às vezes a gente nem quer saber. A gente está gostando, está se alimentando, a gente está buscando cada dia mais, e quando nós chegamos na casa do Senhor, nós estamos num estado que nós nem mesmo queremos ouvir. E quando nós ouvimos, meu Deus, que palavra fraca, porque o nosso sentido já não quer mais ouvir a palavra de Deus, porque nós estamos saciados, não de uma palavra eficaz, não de uma palavra que vai trazer edificação nas nossas vidas, mas nós já ouvimos profecias que nós gostamos, e nós estamos alimentando porque o nosso espírito busca isso. Quando vem uma palavra de correção, logo, meu Deus do céu, só levo chicotada. Mas quando Deus está falando conosco, está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. Mas nós não queremos ser corrigidos. Nós não aprendemos a entender a correção nas nossas vidas. Assim foi com os nossos pais, assim nós está sendo com Deus. Deus tem um momento de nos amar, Deus tem um momento de nos agradar, de nos proporcionar momentos maravilhosos, porque o Senhor, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Mas há um momento do Senhor nos ensinar como nós devemos portar e a que alimento nós precisamos. E Ele nos alimenta. Mas precisamos buscar na fonte certa. Precisamos buscar em Deus a essência do seu poder, pela sua palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, para não sermos contaminados, para não buscarmos alimento a qual não edifica a nossa vida, mas sim o nosso ego, porque buscamos coisas que nos agradam. Mas o Senhor, Ele não está preocupado se eu vou ter riqueza, se eu vou ter uma cura, se eu vou ter uma libertação. Não, esses sinais vão seguir os que creem, eu creio nisso também. Mas a preocupação, não que Deus se preocupa com alguma coisa, não que Jesus se preocupa com alguma coisa, porque Ele tem poder para mudar a história das nossas vidas. Mas Jesus, Ele está preocupado em salvar a nossa alma. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas. Conhecerei a verdade vos libertará. Então, quando aquela mulher chega naquele poço para buscar uma água, que de contínuo ela ia ali para saciar a sua sede carnal, sede material,
E todo dia ela precisava fazer isso. Jesus apresenta a ela uma fonte a qual é inesgotável, uma fonte que mata a sede e sacia a nossa sede eternamente, que é Jesus. É o poder do Espírito Santo sobre cada um de nós. Quando nós buscamos nos saciar em Jesus, Jesus ele supre a nossa sede, a nossa necessidade. Mas quando nós buscamos em fonte diferente, quando Jesus vem nos oferecer uma água que sacia a nossa sede, nós não queremos tomar, porque já estamos cheios, estamos fartos. E a palavra que eu quero deixar para a igreja é justamente isso: a que alimento nós estamos alimentando a nossa alma, e que fonte nós estamos buscando esse alimento. Será que é uma fonte eficaz, uma fonte confiável? Nós vemos hoje pessoas que se diz que conhece a Deus, e vem um vento e logo derruba essa pessoa, porque não tem uma estrutura, porque não está nutrido na palavra de Deus. Vem uma adversidade e aí o que a gente faz? Cai, porque está fraco, porque a comida que nós estamos comendo não está alimentando a nossa alma, porque nós estamos comendo comida que não edifica as nossas vidas, mas sim o nosso ego. Nós vemos aqui Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego passando por dificuldades, estava fora do seu lar, da sua terra, mas continuava com o seu semblante alegre, não uma alegria de dar risada talvez, mas aquela fisionomia dizendo: olha, o Senhor está comigo, está conosco. A adversidade era grande. Ele era um jovem de família nobre, de alta classe, estava vivendo em cativo, estava ali submisso a um rei, Nabucodonosor, mas mesmo assim não deixou se abater, não deixou a situação dizer ou ordenar a ele: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ele, com a graça do Senhor Jesus sobre a vida dele, ele propôs o negócio, porque Deus o orientou, porque o Senhor o orientou, deu sabedoria para Daniel, e ali Deus moveu o coração daquele homem e propôs também aceitar, ainda temendo a vida dele, porque se ele fosse contra, o rei ali, certamente ele morreria. Ele arriscou também a vida dele, mas havia um propósito de mostrar que não é a comida do rei que vai nutrir a vida dele, mas Deus. É o alimento provido de Deus, é o alimento a qual nós buscamos todos os dias, aquele que provém das mãos do Senhor, aquele que vai nos dar a nutrição para mantermos em pé nos momentos de dificuldades. Mas nós vemos hoje uma demanda de pessoas que não estão preocupadas com aquilo que está comendo. Haja visto que bate o vento e só a misericórdia do Senhor. Por isso eu faço um alerta para a igreja: cuidado com as fontes, cuidado com o programa que você gosta de tal pessoa, prega bem, glória a Deus. Ouve a palavra do Senhor, conheçam a palavra do Senhor. No passado aconteceu, e no momento que nós estamos vivendo também está acontecendo, o povo perecendo por não conhecer a palavra de Deus, por não ter conhecimento, se levam por multidões, se levam por emoção. Eu vou em tal lugar porque lá é agitado. E confesso a vocês que eu sou pentecostal, ainda que eu não tenha uma manifestação pentecostal. Eu gosto de culto avivado, eu gosto de culto onde Deus move com a sua glória, nos envolve na sua glória. Mas há momento que Deus, Senhor Jesus, Ele também fala conosco no silêncio, na calmaria. Assim como eles falaram com aqueles homens que estavam ali no barco, já na calmaria, homens de pouca fé. Assim Deus trabalha nas nossas vidas. Não se deixe levar pelos movimentos, não se deixe levar por uma palavra eloquente, palavra bonita que satisfaz o nosso ego. Melhor é ser corrigido pela palavra de Deus
do que receber uma palavra que supre, que infla o seu ego, o meu ego, porque isso não tem valor algum para Deus, e sim aquela palavra que traz em nós uma reflexão. Certamente Deus tem uma palavra que vai nos motivar, sim, a palavra de Deus ela é motivadora, mas não espera aquela palavra em que, oh, Deus falou isso, Deus falou aquilo, e não procura simplesmente atentar aquilo que muitas vezes você está ouvindo, porque há muitos profetas nos nossos dias, tantos profetas de Deus, como também profetas que proclamam a palavra de mentira, palavra de engano, que a própria palavra de Deus nos diz que nos finais dos tempos virão muitos profetizando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus. O próprio Jesus fala isso lá no final do juízo: Senhor, mas em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus não os conhecia. Isso já está nos nossos dias. Eu falo para toda a igreja nesta noite que o inimigo ele não está parado, não está brincando de ser crente, porque crente ele não é. Ele está trabalhando, ele é organizado, ele é minucioso, ele sabe o que eu e você gosta, por incrível que pareça, ele sabe, e ele vai te dar, vai me dar um manjar a qual eu desejo muito na minha vida, mas cabe a nós conhecer de onde vem esse alimento, o discernimento, para saber se provém de Deus ou se não provém de Deus. Quando você ouvir uma profecia, primeiramente, fala com Deus: Senhor, se for da tua parte, se cumprirá na minha vida, mas se não for, que caia por terra agora mesmo. Não deseja somente aquilo que você está ouvindo, que seu ouvido está assimilando naquilo que você gosta, mas procura atentar à sabedoria que Deus está te dando para discernir os espíritos, porque há muitos espíritos. Há espíritos que provêm de Deus, há espíritos que provêm também de Satanás. São espíritos enganosos, espíritos que enganam a muitos. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para a igreja nesta noite. Cuidado com o que nós estamos alimentando. Cuidado com a quantidade de comida que nós estamos comendo. Eu falo isso da palavra de Deus. Eu falo isso daquilo que nós estamos buscando. É louvável nós chegarmos na nossa casa, ouvir um louvor? Sim, é louvável. É louvável nós ouvir uma pregação, até mesmo? Sim, é louvável. Quer ela comer ou beber, como Paulo diz, façamos isso para a glória de Deus. Se nós estamos ouvindo um programa que nós gostamos, um pastor que nós gostamos, porque há homens de Deus, não estou aqui colocando dúvida, estou dizendo para nós termos um discernimento daquilo que nós estamos buscando e de onde nós estamos buscando. Se você ouve um programa de um homem de Deus, um homem sincero, procure sim ouvir, mas deixa para se saciar na casa do Senhor. Não procure se encher todos os dias e muitas vezes deixar de vir à casa do Senhor, porque é necessário que nós venhamos congregarmos uns com os outros. O próprio Paulo nos instrui a respeito disso, para que aqueles irmãos não deixassem de congregar. Assim também somos nós. Aqui nós estamos exercitando esse amor que nós dizemos que temos de Deus e de Deus para conosco. Não que nós vamos duvidar do amor de Deus, mas o amor que nós temos por Deus, exercitando uns com os irmãos, é suportando uns aos outros. É diferente um do outro, sim, é diferente, mas a palavra diz para a gente suportar o nosso irmão. E muitas vezes nós não queremos isso. Nós queremos que o nosso irmão seja igual a gente. E eu digo uma coisa para vocês: ninguém é perfeito, somente um, Jesus Cristo. Então não procure perfeição em você mesmo. Não procure entender que o seu irmão tem que ser igual a você. Não, o irmão é diferente. Nós precisamos entender a essência de Deus na vida do nosso irmão, aquilo que Deus está provendo na vida dele. É isso que Deus está falando conosco. O congregar é isso, é exercitar esse amor que nós dizemos que temos uns com os outros, porque se nós não amamos o nosso irmão que está do nosso lado, nós não amamos a Deus.
Não tem como nós amarmos a Deus se nós não exercitar esse amor com os nossos irmãos. E tem várias maneiras de a gente exercitar esse amor. Congregar é um deles. A caridade é outra. O orar, o padecer por algum acontecimento. É participar de uma alegria. Isso é exercitar o amor de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que exercitar é só ajudar o irmão. Não. Quando o irmão recebe uma bênção, ele vem aqui e testemunha, e nós glorificamos a Deus por isso. E nós nos alegramos porque o irmão recebeu uma bênção do Senhor. Isso também é compartilhar de um amor a qual nós dizemos que temos e precisamos ter esse amor. Que não haja diferença, que não haja inveja, mas que haja um amor mútuo uns com os outros. E isso só vem através do quê? Do alimento que nós estamos inserindo em nós mesmos, na nossa alma. Isso provém do Espírito Santo quando nós buscamos a palavra de Deus. Isso provém de Deus para as nossas vidas, o qual já estava preparado para todos aqueles que pedir, sem duvidar. Com fé nós receberemos. E é isso que Deus está falando conosco nesta noite. E Daniel entendeu verdadeiramente qual era o Deus que ele servia. Nós não precisamos aqui contar toda a história da vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas nós testemunhamos pela palavra de Deus todo o milagre, todo o poder de Deus sobre a vida daqueles jovens. E eram jovens. Eram jovens, talvez de pouca experiência, vamos dizer assim, como ser humano, mas tinha muita experiência com Deus. Não duvidou um só momento que Deus poderia intervir na situação. Não sabendo eles de que maneira Deus ia intervir, mas sabia que Deus ia colocar as mãos e ia ajudar a eles em um certo momento ou de uma forma. Tanto é que eles foram para a cova dos leões. Deus não livrou eles de entrar naquela cova. Deus livrou eles dos leões. E Deus mostrou que Ele é Deus na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus se manifestou no seu poder. E aqueles que achavam que Daniel não tinha um Deus, que o Deus de Israel não tinha poder nenhum, viram a glória de Deus. A gente vê lá na passagem a qual aquele homem olha para a fornalha e vê ali 4 pessoas. Mas como 4? Só foram 3. Tem coisas que a gente não explica, irmãos. Tem coisa que só a nossa fé vai explicar. Tem coisa que os nossos olhos vão ver, mas nós muitas vezes não entendemos, porque é o agir de Deus. Nós só vamos entender se nós conhecermos verdadeiramente o poder desse Deus que nós servimos. Talvez situações a qual nós passamos em que nós vemos o livramento de Deus e ora nós pensamos, nossa, como que aconteceu isso? Nem sei explicar, porque tem coisa que nós não podemos explicar. Mas esse é o poder de Deus. Essa é a forma de Deus manifestar nas nossas vidas, quando nós estamos nutrindo do alimento espiritual que é a palavra de Deus. Que nós possamos fazer como Daniel, não se contaminar. É um alerta que eu faço para a igreja. Cuidado com o que você está alimentando, cuidado com o que eu estou alimentando. Às vezes são músicas mudando em certos momentos. Nós ainda não nos libertamos disso. Nós ouvimos uma música e aquilo traz o passado na nossa vida, passado esse que ficou para trás. Nós podemos lembrar o passado, sim, mas para a honra e glória do Senhor, para ver aonde Deus nos colocou agora, para a gente ter um referencial. Ora, eu estava lá atrás, no mar de lama, olha hoje como eu estou, com roupa limpa, porque o Senhor me colocou vestes brancas. Essa é a referência que nós precisamos fazer do nosso passado. E contar a obra do Senhor desde aquele tempo até agora também glorifica o nome do Senhor. Esse é o momento que nós precisamos de ver o nosso passado e ver aonde nós estamos, porque o Senhor nos colocou neste lugar. E é assim que nós precisamos entender. Então por isso eu digo à igreja, cuidado, não se sacie de coisas que não louvam a Deus, que não glorificam a Deus. Cuidado com as músicas, cuidado com os costumes. Muitos costumes têm se afastado as pessoas de Deus.
porque é costume. Ah, mas eu sou assim, eu não mudo. Ah, porque Deus me fez assim. Eu, um certo momento na minha vida, conversando com uma determinada pessoa, e ele me convidou para ir à igreja e tal. Agora você precisa se converter a Cristo. Eu falei, não preciso. Eu nasci católico e vou morrer católico. Cegueira espiritual. Quem faz a obra é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Quando nós abrimos o nosso coração e buscamos o entender, o conhecer de Deus, pela sua palavra, ela vai nos libertando daquilo que para nós é costume. Porque nós não vivemos costumes, nós vivemos uma renovação nas nossas vidas. Todos os dias nós somos renovados pelo poder de Deus. Todos os dias, quando nós buscamos essa palavra, nós estamos sendo libertados. Nós estamos sendo renovados. E é isso que Deus quer nas nossas vidas. Busque a fonte certa, que é Jesus. Busque a fonte, que é a palavra de Deus. Buscar o conhecimento. Quando aquele povo ia buscar Jesus, certamente o próprio Jesus fala que eles não iam por aquilo que havia de ouvir, mas pelo que havia de comer, pela necessidade material. E Jesus, num certo momento, fala: olha, primeiro sacie a fome dele, para depois ouvir a palavra. E é isso que nós precisamos nas nossas vidas. Nutrir a nossa alma para ouvir a palavra do Senhor, porque Ele está falando constantemente com a igreja. Nós queremos ir para o céu? Sim. A maioria aqui, se perguntar, todos querem. Talvez, não sei, alguns crentes ou algum incrédulo pode falar que não quer. Mas a maioria vai falar: não, eu quero ir para o céu, mas não é de qualquer maneira, irmãos. Antes de ir para o céu, nós temos uma missão aqui. Deus colocou um propósito nas nossas vidas para nós executarmos ainda aqui. Quando Jesus prepara aqueles discípulos, Ele prepara para trabalhar aqui. Mas o reino de Deus é lá no céu. Mas Jesus, Ele proclamou aos seus discípulos, que somos nós hoje, a proclamar esse evangelho de salvação, um verdadeiro evangelho. Mas para isso é preciso conhecer a palavra de Deus e nutrir da palavra de Deus. Amém? Essa palavra que eu deixo para a igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Já quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, né? E aqui está conosco, que nos ajudou. Esses jovens, estava olhando aí no site dos jovens, né? Me lembro da minha mocidade. Eu tinha um grupo lá, ainda católico, e a gente saía, fazia atividades, a gente cantava, e eu muito bom para cântico, né? Ficava só mais no final, só para a vozinha lá no fundo, né? Mas me traz lembrança daqueles tempos de jovem. Aproveita, jovens, aproveita. Graças a Deus que vocês estão na presença do Senhor. Vocês conhecem a verdade. Porque muitas vezes, não que seja tardio, mas muitas vezes a gente deixa, que nem no meu caso, depois de muito tempo, há 50 anos, acredito, em 15 anos, 45 anos, eu 18 agora, e vim para Jesus com 45 anos. Creio que o Senhor ainda tem muita coisa para fazer na minha e na sua vida. Nunca é tarde. O importante é que o Senhor nos resgatou. Então aproveite essa oportunidade. Dedique ao Senhor a sua vida e a vida de todos aqueles que você tem orado também. Peça ao Senhor que faça a obra redentora na vida deles, que salve até mesmo os nossos inimigos. Não que nós tenhamos inimigos, senão um, que é o inimigo de Jesus. Mas aqueles que nos perseguem, ore para que o Senhor entre com misericórdia, que mude o coração, que salve. Esse é o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.